que eu vou tentar ser breve. Podem me pedir para parar se eu estiver falando demais. Então, o Pedro estava falando, né? A gente vai fazer uma cerimônia quádrupla, homenageando 4 eventos, 4, enfim, grandes momentos que a humanidade já viveu e vive, né? Desde o Sr. Rama, lá há dezenas de milhares de anos atrás, 12 mil, 20 mil, enfim, até os dias de hoje, em que vai fazer 100 anos do nascimento o Satya Sai Baba, né? Na realidade, 99 pela conta do Ocidente, 100 pela conta da Índia, porque lá a criança já nasce com 1 ano de idade. Então é assim, a gente comemora os 100 anos do advento do Sai Baba, mas para o Ocidente é 99. Então é bom, a gente pode comemorar os 100 anos no ano que vem também, olha que legal. Tá bom? Então vamos lá. São eventos assim tão aparentemente desconectados entre si, que se a gente tivesse o centro funcionando toda semana, teríamos feito uma cerimônia só para Rama, outra só para Pêssega, depois a Páscoa, e agora uma Mahasamadhi, que foi agora dia 24. Né? Dia 24 de abril de 2011, e na época, um domingo de Páscoa, Sai Baba deixou seu corpo, às 5 horas da manhã, no horário daqui do Brasil, né? No Brasil. Então, esses eventos separados pelo tempo, né, e pelas circunstâncias, foram um desafios, né, ou talvez não tão pequeno assim, de serem unidos juntos em um só tempo, né? Até a Berta falou isso assim, falou comigo durante a semana. Vai ser um desafio juntar essas histórias todas. Mas eu espero que eu tenha entendido bem aqui a inspiração e a gente consiga realmente fazer essa junção. As religiões, né, Baba disse, né, algumas vezes, a religião é um modo da mente. Religião é um elemento do ser humano holístico que está no nível mental. Então, ela é um conjunto de hábitos, de crenças, de dogmas, enfim, de ensinamentos que servem para determinados tipos de pessoas, determinadas configurações mentais ao longo da história. O absoluto, Deus, é um pouco além disso, ou talvez muito além disso, mas não pode ser totalmente explicado pela religião. Então é natural que, por serem criadas, fundadas, desenvolvidas em épocas diferentes, lugares diferentes, para povos distintos, elas tenham suas diferenças. Se a gente ficar... outra frase de Baba importante que eu diria você deve... Na verdade, isso quem disse foi o Yogananda, eu acho, né? É bom você nascer numa religião, ou seja, você ser criado num ambiente religioso. Mas não é bom você morrer nessa religião. É bom você transcender esse momento. Baba falou, mas eu acho que eu já ouvi de Yogananda, enfim. Então, é uma máxima que a gente pode elaborar. Por que eu estou falando isso? Porque para juntar esses personagens, eu vou ter que encontrar o que os une. E há muitas coisas que os separam, né? Porque os crentes das suas diversas tradições, eles cuidam de separar, de particularizar, individualizar e até exaltar acima de todos os outros o seu próprio ícone, a sua própria forma de Deus. Por exemplo, os hindus poderiam, em certas isso acontece, se gabar de ser a terra dos avatares. Lá nasceram Rama, Avatar, Krishna, enfim, Sai Baba, para quem acredita. O Buda, que uns dizem que é Avatar, outros dizem que não, eu estou batendo aqui na plantinha. Mas, sim, é uma terra de muito... É a terra onde foram se refugiar e viver os seguidores de Zoroastro. Só para dar esse exemplo. Hoje em dia, os persas, os farsis ou parsis, que seguiam Zoroastro, Zaratustra, foram parar na Índia. Eles só vivem lá na região de Mumbai e acabou. Na Pérsia não tem mais não. Pérsia que hoje é o Irã, né? Então, é a terra que abrigou as religiões. Então,
Seria muito natural os nativos de Bharat, da Índia, né, se vangloriarem de serem a terra do nascimento das fés, né, o que abriga todas elas e tudo mais. Mas cuja fé, o Sanatana Dharma, é superior a qualquer outra. Veja bem, né, eu falei, religião é um modo da mente. Não é? O povo judeu, né, o povo hebreu, né, naquela época, né, desde aquela época, tem um pacto, tinha e manter um pacto com Yahvé, com Adonai, com Jeová, é isso? Os nomes que são dados a Deus, e eles são detentores desse pacto. Então, para a comunidade judaica, se é que eu posso falar assim, só me corrija se eu estiver errado, esse é um distintivo especial. Nós temos o pacto, vocês não. Não é? Aí vem os cristãos e dizem assim, é muito comum você ouvir isso numa igreja, talvez evangélica, o meu Deus está vivo, o seu está morto, porque o meu Deus ressuscitou. E nós estamos falando justamente disso, da ressurreição de Jesus, tá certo? E aí eu cheguei no dia 24 de dezembro de 1972, quando eu tinha o quê? 20, fiz, né, nessa época, eu nasci nesse dia, eu tinha o quê? 22 anos, né? E Baba, com seus, sei lá, 40 anos ou mais, né? não vou saber de cabeça dele, mais de 30. Ele deu um discurso chamado Aquele a quem Cristo anunciou. E nesse discurso, ele fala, inclusive, que ele é a segunda vida no Cristo. Né? Ele diz assim, né? Jesus não disse que voltaria, Jesus disse, aquele que me mandou virá uma vez mais. E apontou para um carneiro, blá. Enfim, está lá no discurso, né? Creiam ou não. Então, como eu falei, religião é um modo da mente. Então, para encontrar o que nos une, né, a gente tem que primeiro dar uma olhada no que nos separa. Todos esses aspectos que eu mencionei se separam, os povos e suas crenças e suas tradições entre si. Modos da mente, né? Não são mutuamente excludentes. Porque o próprio Baba deu nesse mesmo discurso uma pista. Ele disse assim, vocês louvam Jesus, né, reverenciam Jesus pelo sacrifício que ele fez na cruz. Né? O sacrifício supremo, ele se entregou seu corpo, né, entregou sua vida para a redenção da humanidade, etc. Né? Mas o Baba diz assim, olha, o maior sacrifício que ele fez, porque você não pode dizer que alguém que está cativo, acorrentado, amarrado, açoitado, obrigado a viver todo aquele sofrimento que ele viveu, você não pode dizer que essa pessoa é livre como pessoa. Olha só, nós estamos falando do divino, né? E sua auto-escolha de sacrifício. Mas, como pessoa, você não pode dizer que ele se sacrificou nesse momento, porque ele já estava fadado ao sacrifício. Isso é o que Baba falou e eu estou elaborando aqui. Foi muito mais sucinto. Ele disse o seguinte, reverenciem Jesus pelo sacrifício que ele fez voluntariamente, quando ele era livre para escolher viver esse drama ou não. Ele poderia viver uma vida longa, feliz, ele era inteligente, ele era hábil, ele era um carpinteiro, ele podia ter se casado, como alguns dizem que depois de ressurrecto ele casou com Maria Madalena, mas aí é outra história. Né? Ele podia ter vivido isso tudo e escolheu se sacrificar pela humanidade. Esse é o sacrifício de Jesus. E aí eu falei, essa é a deixa. Vamos examinar a vida de cada um desses personagens centrais, até o próprio Baba, à luz dessa visão. Então, primeiro deles, lá na pré-história, né? O Sri Rama. Quem era Rama? Rama era o filho primogênito de um rei, de uma dinastia chamada Dinastia Solar, muito importante na época, talvez a mais importante da Índia. Ele era um avatar, ou seja, ele era consciente da sua divindade, do seu papel divino, do drama que ele tinha que viver. Mas ele também pôde escolher, e ele escolheu servir. Esse é o grande truque que junta todos eles numa mesma humanidade, numa mesma divindade. Ele era o príncipe, ele ia ser coroado, o rei tinha 3 esposas, ele era filho da esposa mais velha, e o primogênito, então ele ia ser o rei, o Dasharata, que era o pai dele,
já idoso, queria entregar, passar o reino para ele. Eu vou abdicar, vou ser o rei, o patriarca aqui aposentado, e você vai reinar no meu lugar, vai ser o rei. Tá? Na noite da coroação, ou na véspera da coroação, a esposa mais nova cobrou do rei uma promessa. O rei se casara 3 vezes porque ele precisava gerar herdeiros. E só depois de 3 esposas e 4 filhos é que ele conseguiu ter a prole que ele tinha. O Rama tinha mais 3 irmãos. O irmão mais novo de Rama era filho dessa esposa mais nova, Kaikeyi. E ela cobrou uma promessa. Ela só aceitou se casar com o rei, que já era idoso, com a promessa de que o seu filho seria já que ele não tinha filhos com as outras, né? O filho que ela lhe desse seria o próximo rei, seria coroado. Aí ela queria que o filho dela fosse coroado no lugar de Rama. E o rei ficou, né? Naquela época, né? A palavra empenhada era sagrada, ele não podia abrir mão daquela promessa. Aí ele entra em desespero, o Rama fica sabendo disso, vai lá e diz para o pai: não tem problema, pai, cumpre a sua promessa. Eu vou. A promessa incluía, inclusive, o exílio voluntário de Rama por 14 anos, para deixar o outro ser rei, né? Bharata, que era o filho mais novo. Aí o rei entra em desespero, ele fica, né, despedaçado, né? Tanto que vem a morrer de desgosto em função disso. Mas Rama larga o reino, o irmão, o gêmeo dele, né, que era Lakshmana, o segue, e a esposa com quem ele tinha se casado, que ia ser a rainha, também o segue. Eles vão para a floresta. Vivem 14 anos, peregrinam pela Índia inteira. A Ayodhya fica lá no norte da Índia, e eles passeiam por todas as florestas até chegar ao sul da Índia, a ilha de Lanka. Aí tem o drama da guerra dele, enfim, que ele luta, né, para matar os demônios, etc., que a gente pode deixar de lado. Mas o que é importante, ele se sacrificou, ele abriu mão. Ele podia dizer: não, você prometeu isso aí para a rainha, mas eu sou o primogênito, eu vou ser coroado e não quero nem saber. Né? Ele é o rei a ser coroado. Né? Ele podia muito bem reivindicar o seu direito lá de primogênito e continuar sendo rei. Ele abriu mão para cumprir a palavra empenhada pelo pai. Ele deu valor mais à palavra do pai do que a dele. Este está aqui, por essa peregrinação, e visitou todos os eremitérios, os ashramas, as moradas dos santos, dos sábios, para dar a bênção da sua presença divina, e todos eles, aí tem várias histórias bonitas a esse respeito. Né? E aí acontece esse sofrimento do pai. O pai morreu em sofrimento. Conta a história que o rei da Charata, quando era jovem, estava caçando e viu um animal bebendo água no rio, pegou a flecha, atirou, matou o animal, a caça. Quando ele foi ver, era um rapaz. Ele confundiu com um animal e matou um ser humano. E aí ele descobre que esse rapaz, ele era o arrimo de família de um casal de pais cegos. Ele vai até os pais para pedir perdão, talvez para oferecer a sua solidariedade, sua proteção como rei, enfim, né? Mas o casal o amaldiçoa, fala assim: você você nos separou do nosso filho, né? E nada se pode fazer. Você vai ter que viver esse karma, né? Esse mau karma. Você vai se separar do seu filho e isso vai te matar. Isso aconteceu. Mas acontece uma coisa mais até inexplicável para quem leu o Ramayana, né? Que é essa história, que é o seguinte: Rama, depois de derrotar o Ravana, o demônio lá, recuperar a esposa e voltar a reinar, e ele reina com os irmãos, e o Hanuman, que é o seu general, o seu maior amigo, ele está ali abraçando o Hanuman, né? Então, ele tem 2 filhos, né? Ele acaba tendo que exilar, olha só, ele acaba tendo que exilar a mulher porque o reino não aceitava ter uma esposa, sendo flechado e morto pelos próprios filhos. Talvez em vingança, não se sabe. Então, isso é um anticlímax, né? O romance termina assim, com a morte do Avatar flechado.
não é? Mas aí, se você parar para pensar, é o último karma do pai, que ele que não tinha karma, porque era um divino autoconsciente, ele sofre. Ele vive uma última tragédia, um último karma que não era dele, resgatando o karma do pai. Essa é a minha interpretação, tá? Não está no livro, não. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente lembra do sacrifício de Jesus, não é isso? Jesus, que não tinha que passar por nada daquilo, também não tinha karma. Né? Ele era um ser divino. Ele aceitou passar por aquilo para deixar esse legado para a humanidade. Né? Rama passou pela mesma coisa. O próprio Krishna também morreu em circunstâncias parecidas, mas não tá na nossa história. Vamos para o Moisés. Moisés, ele era um hebreu, né? De uma grande população hebreia, pode-se falar assim, não é isso? Que vivia no Egito desde os tempos do José do Egito. Não é isso? Que veio com seus irmãos morar no Egito, se tornou conselheiro do faraó, muito benquisto, muito respeitado, e o faraó abrigou o povo dele. Venham todos morar no Egito. Não é isso? Só que 400 anos depois, o povo hebreu tinha se multiplicado muito. E aquilo incomodava o faraó de então. Né? E ele promoveu o quê? O que faria um governante nessas ocasiões? Ele deveria construir moradia para todos? Não. Ele promoveu um genocídio. Ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas para fazer um controle populacional, acabar com aquela turma que estava incomodando a elite egípcia. Bom, o que fez a mãe de Moisés? Colocou ele num cestinho e deixou o rio Nilo levá-lo, né, para salvá-lo, e ele é recolhido por uma princesa, a rainha, enfim, uma das filhas do faraó, que o cria como seu. Né? O nome Moisés tem que ser retirado das águas. Né? E aí ele passa a ser o meio-irmão do Ramsés, o faraó que seria coroado. Ele também era um príncipe, ele também era ele era da corte real, ele era da família real, era um nobre. Não é isso? Um dia ele vê, conta a tradição, espero que eu não esteja. É porque o problema com Moisés é que tem muitos filmes de Hollywood que começam a criar romances e princesas lânguidas e apaixonadas, e a gente fica meio perdido no que é a história e o que não é. Eu devia ter lido o Êxodo, né? Pois é, mas não li, não deu tempo. Então, o fato é que, pelo menos conta-se essa história, que ele vê o sacrifício, ele vê um carrasco lá torturando um velhinho, né? Que ele nem sabia que era um hebreu, de repente. E ele vai lá e quer interromper e acaba matando o soldado. Não é isso? E aí, por isso, aí ele descobre que ele fazia parte daquele povo, que ele não era... Enfim, hoje ele já sabia, não importa. Mas o fato é que ele num ato de misericórdia para resgatar uma pessoa que estava em desvantagem, que ia morrer ali, açoitado, ele mata o captor, ele mata o algoz, e ele é julgado por isso. E ele é expulso do Egito, expulso da corte, expulso do país. Mandam ele vagar pelo deserto. E aí o que acontece com ele? Depois de vagar pelo deserto, ele encontra um oásis, ele encontra uma família de beduínos, enfim, né, midianitas, que o acolhem, ele se casa com Zípora, a esposa dele, e passa a viver uma vida feliz. Então, olha só, por um ato de compaixão extrema, ele é julgado, condenado e expulso. Perde o seu status de príncipe, de nobre, e todas as regalias que ele tinha. Encontra um paraíso na terra, um lugar maravilhoso, aos pés do monte. Parece? Mas, então, e ele encontra aquele paraíso, aquela esposa maravilhosa, e vive aquele idílio. Ele é um pastor, ele está tranquilo. Mas ele se sente atraído lá pelo monte, onde dizem que Deus se manifesta, o Deus dos hebreus, o Deus que ele não conhecia, porque ele tinha sido criado com o Egito. Aí ele vai lá. Quando ele vai lá, Deus vira para ele assim: você vai voltar para o Egito e libertar o meu povo. Não é isso? E ele vê a sarça ardente, né? O fogo que não consome, né? O arbusto. Não é isso? A sarça ardente. Então, Deus fala
com ele através dali. Tire suas sandálias, você está em solo sagrado, e assim vai. Né? E ele recebe aquela missão, pega a esposa e vai. Vai, enfrenta lá o faraó, recebido em audiência, faz vários milagres em nome de Deus e ele liberta, termina por 10 pragas depois, termina por libertar o povo dele, consegue fazer com que o povo saia, o faraó ainda persegue, por isso ele abre o mar, e os hebreus atravessam, os egípcios ficam, se afogam, e acaba aí. Então, uma coisa importante a mostrar nesse aspecto é que ele também abriu mão de tudo que ele podia viver de tranquilidade, em 2 vezes, né? Primeiro como nobre, ele podia ter pensado, eu não vou me meter nessa briga aí não, porque eu sou da coroa, não posso bater no soldado que está batendo no escravo. Deixa o escravo apanhar, tadinho. Né? Podia ter ficado quieto. Não ficou. Passou pelo que passou, encontrou a paz de novo e abriu mão dessa paz para voltar. E uma coisa muito importante que tem nessa história é que a libertação do povo hebreu, do Egito, ela é não violenta do ponto de vista do povo. Tá, pode ter havido gente revoltada, etc, etc, mas tudo é feito por Deus. Daí, por isso é tão importante, né? É o ápice dessa aliança, né, que os judeus têm com Deus. Porque Deus lutou por eles, Deus fez o mar se abrir, Deus lançou a sarça ardente ali para cobrir, para impedir atrasar o exército. Eles estavam satisfeitos. E a arqueologia mostra que a escravidão no Egito era você obrigado a fazer mesmo que não quisesse. Mas você tinha recursos, você tinha aldeias, eles construíam vilas para os operários, e eles moravam ali, recebiam recursos. Não eram só açoite e trabalhar até morrer de fome, não. Eles tinham apoio. Muita gente gostava daquela vida e acabou seguindo contra a vontade. Então, conta-se que eles vagaram pelo deserto por 40 anos, não é isso? Para que aquela geração que ainda tinha vínculos com aquela vida antiga desse lugar, morresse, né? E desse lugar a uma geração nova, que foi criada no deserto sob os 10 mandamentos, né? Então, foi construída um novo arremedo de civilização, um novo embrião de civilização nessa peregrinação. E aí, tá bem, e ele foi até as portas lá da Terra Prometida. Vamos dizer que ela não era tão prometida assim, porque já tinha gente lá, mas aí já é outra história. Pós-Moisés. O que aconteceu com Moisés? Ele não viu a Terra Prometida. Ele passou por tudo isso que ele passou e não viu a Terra Prometida. Né? Então, está aí o vínculo entre essas 3 personagens de 3 histórias tão praticamente distantes entre si. Ambos eram príncipes, até Jesus era da tribo de Davi, não é isso? Então, eram descendentes de Davi. Ambos eram nobres, ambos eram figuras privilegiadas nas suas comunidades, né? E todos abriram mão disso para cumprir a sua missão divina. Então, se existe um elo que junta todos esses personagens divinos, é esse. Todos sacrificaram a sua individualidade, seus confortos, enfim, tudo que eles podiam viver de uma vida boa, longa, feliz, para viver pelos seus povos. Todos eles têm esse traço comum. Né? Aí o Satya Sai Baba, a mesma coisa. Né? Ele, com 14 anos, abandona a família, ele era um garoto inteligente, ele sabia falar inglês, né? Ele era culto, ele sabia escrever, ele falava telugu, hindi, inglês e sânscrito. Né? O irmão dele estava preparando ele para ser um funcionário público do governo do inglês, né? da corte inglesa, da coroa inglesa, porque era um emprego dos sonhos. Ele podia sustentar gerações da família dele com aquele emprego, com aquele salário. Ele jogou tudo isso fora e disse assim: meus devotos estão me chamando, foi embora. Né? E construiu um legado até assim, administrativamente, em termos de recursos materiais, enorme, fantástico, que está lá até hoje, que vale a pena a gente conhecer. Né? E dos 85 anos que ele viveu sobre a Terra, 70, praticamente, ele viveu para os seus devotos. E isso, meus devotos estão esperando. E ele dedicou a sua vida inteira aos devotos.
Né? E a essa mensagem que hoje junta a gente aqui, unidade das religiões. Né? Ele dizia explicitamente, vocês têm que entender ou descobrir e praticar e colocar no seu coração aquilo que os une, não aquilo que os separa. Então, essa é a mensagem do ensaio que a gente vive hoje, ou tenta viver hoje, que tem a ver com todos esses eventos passados. Todos esses personagens, cada um para o seu povo, no seu tempo, que deixaram um legado que transcendeu esse tempo e chega até hoje, até nós, eles viveram em sacrifício. Né? Viveram para servir. Né? E tinham todos os recursos para não fazer isso. Eles podiam abrir mão e não abriram mão, viveram. Então, se a gente conseguir viver a nossa vida dedicada à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso centro SAI, à nossa igreja, à nossa comunidade, de algum jeito, a gente vai estar espelhando no nosso nível humano, pequenininho, esses grandes seres. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar.